Bom, pessoal, eu queria novamente, nesse vídeo, expor algumas inverdades que o professor Villa proferiu ao atacar o discurso do presidente Bolsonaro. Eu não estou falando com isso que tudo que o Villa falou é mentira, é claro que não, mas eu estou pegando alguns argumentos que são totalmente questionáveis e eu rebato esses argumentos ou com uma referência bibliográfica, como vocês vão ver, ou com matérias da própria imprensa que ele faz parte, e dessa imprensa tão militante contra o Bolsonaro. É duro, né, muitas vezes a gente se informar, ouvir jornalistas e ficar desconfiado de todas as informações, porque dá um puta trabalho, né? A gente ficar entrando na internet para conferir cada argumento que o jornalista utilizou. Só que de vez em quando é bom fazer isso, exercitar essa prática, até para a gente não cair em narrativas. E nesse caso, embora nem todos os argumentos do Villa estejam incorretos, mas esses que eu estou trazendo para vocês, tanto nesse vídeo como no vídeo anterior, poxa, ajuda a criar uma narrativa, que é inclusive uma narrativa que a imprensa, de maneira geral, cria contra o Bolsonaro. Então, se a gente não ficar esperto, a gente acaba se confundindo. Então, de novo, tudo que falam contra o Bolsonaro é mentira? É óbvio que não. Como eu já disse até no vídeo anterior, não existe e nunca vai existir um governo perfeito em nenhum lugar do mundo, certo? Isso aí nunca vai existir. Então, partindo desse pressuposto, evidentemente muitas críticas são corretas, mas muitas são desonestas intelectualmente falando. E se você for pesquisar e a fundo, alguns argumentos a gente vê que são até mentirosos, são falaciosos, mas puramente utilizados para atacar o Bolsonaro. Então eu vou pegar aqui alguns argumentos que o Villa utilizou para atacar o discurso do Bolsonaro, e aí eu vou rebater mostrando matérias de jornais e até uma referência bibliográfica. Ele que faz a brutal campanha de desinformação. É ele que tem medo de um debate e fugiu dos debates em 2018. Ele poderia ter ido nos debates no segundo turno. Olha isso. E fugiu. Não é a primeira vez que o professor Villa relativiza a facada que o Bolsonaro tomou. Ele quase morreu, o Bolsonaro sofreu uma tentativa de homicídio. Ele quase foi assassinado. Pô, depois da facada ele fez o quê? 3, 4 cirurgias? Não foi fácil não, o Bolsonaro quase morreu. E aí fica uma reflexão para vocês. Imaginem se tivesse sido o candidato do PT que tivesse levado essa facada. Como seria o comportamento da imprensa? Será que exigiriam a participação do Haddad, no caso, no segundo turno? Será que teria todo esse chilique, essa incompreensão? Será que aceitariam fácil esses resultados das investigações que, resumidamente, não darem nada, falando que o Adélio era realmente um louco? Então, assim, é uma reflexão, baseado no que a gente conhece, do que a gente lê na imprensa. Se fosse um esquerdista que tivesse sofrido essa tentativa de homicídio, como seria o comportamento da imprensa? Reflitam. Então agora eu vou mostrar para vocês matérias da época, mostrando que foram os médicos que não permitiram que o Bolsonaro participasse de nenhum debate do segundo turno. Vejam aí. Então aqui matéria de 3 de outubro de 2018 do Estadão. Por orientação médica, Bolsonaro não participará de debate na TV Globo. Assessores próximos ao presidenciável afirmaram na manhã dessa quarta que o candidato não deverá participar do debate da TV Globo, marcado para esta quinta-feira. O cirurgião Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, que cuidou de Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, visitou o candidato em sua casa no Rio de Janeiro na manhã dessa quarta-feira. O médico avaliou como negativa a participação do candidato no debate pelo nível de estresse que poderia ter reflexos no seu quadro de saúde. Bom, então foi uma orientação médica. E sempre lembrando, ele foi esfaqueado, ele quase morreu. Ele não deixou de participar porque ele é fujão, que nem o Villa está falando. Ele quase foi assassinado, foi uma tentativa de homicídio. Agora uma outra matéria do dia 4 de outubro, aqui do Infomoney, né, que é o portal de notícias da corretora XP. Vamos ver aqui, ó. Por orientação médica, Bolsonaro deixará de participar de 4 debates do segundo turno. O candidato à presidência Jair Bolsonaro não irá participar do primeiro debate do segundo turno, organizado pela TV Bandeirantes, previstos para essa semana. A decisão foi tomada após o deputado ser submetido a uma nova avaliação médica em sua casa. Os médicos que operaram no Hospital Albert Einstein disseram que ele ainda não está em condições clínicas para participar desse tipo de atividade. Eles argumentam que o candidato perdeu 15 quilos de massa muscular e ainda está fraco. Bom, então por enquanto aqui nada de frescura do Bolsonaro, certo, professor Villa? Nada de fujão, ele estava entre a vida e a morte. Aliás, ele fez o quê? 3, 4 cirurgias depois desse atentado, né? Dessa tentativa de homicídio. Então veja que assim, atribuir o Bolsonaro de covarde, de fujão,
É um pouco injusto, né? Afinal de contas, insisto, ele quase foi assassinado. Houve uma tentativa de homicídio e vocês imaginem se tivesse sido o candidato do PT que tivesse sofrido esse atentado, como a imprensa ia se solidarizar com ele. Mas no caso do Bolsonaro, não. Né? Ele é covarde, ele não quis participar, né? Como se não tivesse tido esse atentado, enfim. Então, só para vocês refletirem aí sobre o que o Vila falou e sobre os fatos, né? Estou trazendo para vocês notícias da época. Bom, seguindo aqui, pessoal, vamos ver o outro argumento. Aí, no meio de tudo, ele disse que é uma brutal campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Começou a atacar indiretamente as ONGs, dizendo que associações brasileiras são impatrióticas e que é uma riqueza da Amazônia que o capital internacional está querendo tomar. Mentiroso! Pega um filme sobre... Bom, então aqui o Vila falou que é mentira que existe interesses de capital estrangeiros na Amazônia. Então vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, algumas notícias, inclusive do site do Senado Federal, e aí vocês tirem suas conclusões. Se no Brasil existe ou não interesses de estrangeiros nas riquezas que estão no subsolo da Amazônia. Tirem suas conclusões. Mais uma vez o professor está equivocado. Então estou aqui no site do Senado brasileiro, senado.gov.br. Brasil enfrenta pressões internacionais por causa da Amazônia. Não é de hoje que os 2 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia brasileira são objeto de desejo de alguns dos mais influentes atores do mapa geopolítico. Ali estão 1/5 da água doce do planeta e o maior banco genético, 15% de todas as espécies de plantas e animais conhecidas, além de enorme potencial econômico. Vou dar uma puladinha aqui para não ficar muito longo. É verdade que há um interesse internacional. O Brasil desperta a cobiça. A floresta amazônica desperta a cobiça por sua biodiversidade. Temos de estar preparados para defender qualquer tipo de olho gordo em cima de nossas riquezas. Vamos pegar aqui um trecho um pouco mais abaixo que fala aqui do professor. São muitos os exemplos ao longo das décadas de movimentos e declarações feitas por alguns dos mais importantes líderes mundiais acerca do interesse internacional pela Amazônia. O professor Marcos Coimbra, ex-docente de Economia da Universidade Cândido Mendes e na UERJ e membro da Academia Brasileira de Defesa, pesquisou os antecedentes da cobiça internacional sobre a região e vem há anos alertando para a ameaça. Em 1850, os Estados Unidos já pregavam a ocupação internacional da região. Garante. Em 1992, a chamada Eco 92, realizada no Rio, avançou o processo, descreveu o professor em artigos sobre a questão. Bom, pessoal, para não me estender muito, então esse aqui é um dos sites que mostra, sim, que existe cobiça internacional aqui no Brasil. Vamos pegar outro aqui do R7. Cuidado com o interesse estrangeiro pela Amazônia. É importante lembrar quanto a indústria farmacêutica francesa faturou e ainda pretende faturar com nossas riquezas naturais. Uns trechinhos. A visão da Amazônia como santuário não se sustenta fora de um discurso de fanáticos, mas tem servido como uma cortina de fumaça tão tóxica quanto a de queimadas. A festejada biodiversidade de florestas é um tesouro pouco explorado. Qualquer ativista tem esse argumento na ponta da língua. Dessa riqueza natural podemos recolher plantas, estudar animais, descobrir matérias-primas para desenvolver remédios, alimentos e produtos ainda desconhecidos. Da próxima vez que houver algum discurso em francês esbravejando contra os vilões brasileiros, é razoável ao menos lembrar quanto a indústria farmacêutica francesa e do resto do mundo faturou e ainda pretende faturar com nossas decantadas riquezas naturais. Se há algo que o Brasil não tem feito, e isso sim merece críticas virulentas e nacionalistas, é exercitar a mesma agilidade e ganância que os mocinhos estrangeiros demonstram para registrar patentes de descobertas feitas a partir da fauna, da flora e do subsolo só existentes aqui, no nosso território, na nossa floresta. Então, professor Vila, o Bolsonaro não está tão errado assim, e talvez quem seja o senhor. Aqui no site dá super interessante. Todo esse interesse pela região não é à toa. A Amazônia tem potencial para transformar o Brasil na nação mais rica do planeta. Abriga 30% da biodiversidade da Terra, 1/3 das florestas latifoliadas e a maior bacia de água doce do mundo. Segundo estimativas de pesquisadores da Universidade de Maryland, os benefícios criados pela floresta verde-amarela corresponderiam a 1,1 trilhão de dólares anualmente. Vivem na Amazônia 67% do total de mamíferos do mundo. Caso o Brasil resolva fazer uso da Amazônia de forma que ponha em risco o meio ambiente nos Estados Unidos,
Temos que estar prontos para interromper esse processo imediatamente. O Vila está um pouco equivocado ao falar que o Bolsonaro novamente mentiu, porque existe sim cobiça internacional em cima das nossas florestas, das nossas riquezas, e isso é um fato. Bom, e por fim, o último argumento que eu quero combater aqui. Para de mentir, pô. Olha, chama o Bolsonaro de mentiroso o tempo inteiro. Ele começa a dizer que é necessário combater a cristofobia. Do que você está falando, homem? Elemento Jair, você está tratando do quê? Cristofobia? Aonde? Aonde, Elemento Jair? Bom, então pro Vila não existe cristofobia, né? Aonde? Então vou mostrar aqui para vocês agora uma referência de um livro que trata sobre esse assunto. Então, e aí vocês tirem suas conclusões. Com relação à cristofobia, que o Vila falou que não existe, que é mentira, eu entrei aqui no site da Amazon e verifiquei esse livro, Cristofobia no século XXI. O presente livro lança a luz sobre uma questão muito raramente abordada pela grande mídia: o morticínio de cristãos no Oriente Médio, na África subsaariana e no Extremo Oriente. Essa matança transformou a opção religiosa pela fé cristã na escolha de consciência mais mortal no mundo na atualidade, uma vez que 75% de toda a perseguição religiosa no planeta dá-se contra os cristãos. Chegamos à aterrorizante estatística do sociólogo Massimo Introvini, de que há, por ano, em média, vamos aqui continuar lendo, que há por ano, em média, 100 mil assassinatos de cristãos exclusivamente por não abandonarem sua fé em Jesus. Significa que, em média, um cristão é assassinado a cada 5 minutos por sua fé. Somem-se aos assassinatos os incontáveis casos de torturas, ações de grupos terroristas, exílio, desrespeito à liberdade religiosa e desrespeito aos demais direitos fundamentais. Fontes como Newsweek, The Economist, Commentary, The Pew Research Center, a Open Doors e o Vaticano confirmam a afirmação de que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Daniel Chagas Torres apresenta um excelente panorama da situação de cristãos nos países de perseguição mais dramática, abordando também os movimentos dentro do Ocidente que desenvolvem uma persistente tentativa de eliminação de patrimônios cristãos, por intermédio de uma equivocada concepção da laicidade do Estado, do relativismo moral e religioso implementado pela nova ordem mundial e da proliferação do marxismo cultural. Bom, pessoal, então assim, o que eu quis mostrar, pegando aqui um livro aqui da Amazon, é que o professor Vila, enfim, acha que o Bolsonaro delira ao falar de cristofobia, né? Falando, o que é isso, aonde? Tá aqui, professor. Então aqui tem uma referência bibliográfica sobre o assunto. Bom, pessoal, é isso. Então deixe seus comentários. É importante a gente ficar cada vez mais atento a todos os ataques que fazem contra o Bolsonaro, porque se a gente garimpar, nem todos os argumentos são verdadeiros. Claro que tem os verdadeiros, eu não sou radical a ponto de negar isso, mas muitos não são. E ajuda a construir uma narrativa coordenada entre diversos jornalistas, órgãos de imprensa, enfim. Se você gostou do vídeo, compartilhe, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo, pessoal.